Eu tenho uma pergunta para começar. O que acontece quando uma disputa política deixa de ser apenas uma briga entre adversários e começa a atingir pessoas do próprio círculo de poder? Porque, na minha interpretação, é exatamente isso que está acontecendo. De um lado, surgem mensagens envolvendo Janja, Lulinha e um empresário apontado como sócio do filho do presidente. Do outro, a Colômbia decide endurecer o combate às facções e tratar grupos criminosos como organizações terroristas. E, enquanto isso, o debate sobre segurança pública volta a colocar Lula e Bolsonaro frente a frente. Mas não para por aí. Eu ainda preciso falar de Regina Duarte, da pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil, da relação de Trump com o próximo cenário eleitoral brasileiro e de uma nova polêmica envolvendo Janja e Renan Santos. E, na minha opinião, quando eu junto todas essas peças, aparece um cenário político muito mais explosivo do que parece à primeira vista. Então eu vou começar pelo ponto que mais chama a atenção. Eu começo pelas mensagens que revelam uma suposta guerra interna no entorno do Palácio do Planalto. Segundo o relato que chegou ao público, mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram uma conversa envolvendo Roberta Lussinger, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e Cali Bittar, apontado como sócio de Lulinha. O relato é que Cali teria criado um perfil falso com o objetivo de atacar Janja. E aqui eu considero importante destacar o tamanho dessa acusação. Não seria simplesmente uma crítica pública à primeira-dama. O que aparece nesse relato é a existência de uma estrutura criada especificamente para atacá-la. Roberta teria contado a Fábio Luiz sobre o comportamento de Cali. E, segundo as mensagens relatadas, teria dito que Janja não gostava dele e que ele poderia ser considerado persona non grata no palácio. Fábio Luiz teria respondido chamando Janja de barraqueira. Na minha interpretação, essa parte chama atenção porque mostra que o conflito não estaria acontecendo apenas entre grupos políticos externos. Ele estaria acontecendo dentro do próprio círculo de pessoas próximas ao poder. E existe outro ponto ainda mais delicado. As mensagens também apresentam a alegação de que Cali teria utilizado o nome de Lulinha em tratativas comerciais, inclusive em negociações envolvendo a Telebrás. Se esse relato for colocado em perspectiva, eu vejo uma questão muito maior do que uma simples briga pessoal. Eu vejo uma discussão sobre influência, acesso ao poder e utilização de nomes ligados à presidência em negociações. E é justamente por isso que, na minha opinião, esse assunto merece tanta atenção. Agora eu quero mudar completamente de assunto, mas continuar dentro de um tema que considero fundamental: segurança pública. A Colômbia avançou para tratar facções criminosas como organizações terroristas. E, na minha opinião, essa mudança de postura é extremamente significativa. O governo colombiano prepara uma reforma para definir juridicamente organizações terroristas e criar uma lista de grupos submetidos a instrumentos mais duros de combate. Isso acontece em meio ao pior surto de violência da última década, segundo o relato apresentado. E aqui aparece um contraste que eu considero impossível de ignorar. Enquanto a Colômbia endurece sua política contra guerrilhas e narcotraficantes, o Brasil mantém resistência à classificação de facções criminosas como organizações terroristas. Na minha interpretação, esse é um dos grandes debates que o Brasil precisa enfrentar. Porque quando um grupo criminoso domina territórios, impõe regras, controla comunidades e enfrenta diretamente o Estado, eu considero legítimo discutir se tratá-lo apenas como criminalidade comum é suficiente. E os números apresentados pela Colômbia tornam essa discussão ainda mais impressionante. Em apenas 15 dias, foram anunciadas mais de 12 toneladas de cocaína apreendidas, mais de 11 toneladas de maconha, apreensões de base de coca, destruição ou desativação de estruturas de produção e mais de 1.500 prisões. Também foram registradas extradições e ocupações de bens ligados ao narcotráfico. Na minha opinião, esses números mostram uma coisa muito simples. Existe uma diferença entre falar que vai combater o crime e efetivamente montar operações para atingir armas, drogas, laboratórios, dinheiro e território. E é justamente nesse ponto que eu vejo o contraste com o Brasil. Quando eu olho para o Rio de Janeiro, o debate fica ainda mais complicado. O grande problema, na minha opinião, é a perda de territórios para organizações criminosas. A discussão apresentada é que o Rio precisa de um projeto de retomada de territórios. Lula afirmou que pretende retomar esses territórios e recriar o Ministério da Segurança. Mas eu faço uma pergunta. Se essa é a solução, por que isso não foi resolvido durante tantos anos de governos ligados ao PT?
Eu reconheço que segurança pública também é responsabilidade dos estados. Mas, na minha interpretação, não dá para ignorar o papel das fronteiras, porque armas e drogas entram no país e alimentam diretamente o crime organizado. Também existe a discussão sobre o governo Bolsonaro. Eu não considero correto simplesmente colocar toda a responsabilidade sobre Bolsonaro, porque durante seu governo houve transferência de líderes de facções para presídios de segurança máxima e também houve conflitos com decisões do STF relacionadas à atuação policial em comunidades. Ao mesmo tempo, eu também preciso reconhecer que o problema não desapareceu durante aqueles 4 anos. Portanto, na minha opinião, jogar toda a culpa em apenas um governo não resolve absolutamente nada. O Rio continua precisando recuperar territórios. E esse, para mim, deveria ser o centro da discussão. Outro episódio que chamou minha atenção envolve Regina Duarte. A atriz voltou aos palcos para celebrar décadas de carreira, mas uma entrevista sobre teatro acabou novamente direcionada para sua passagem pelo governo Bolsonaro. O relato apresentado é que perguntas sobre sua experiência política desviaram a conversa para sua atuação na Secretaria de Cultura. Na minha opinião, existe uma questão importante aqui. Uma pessoa pode ter participado de um governo e, mesmo assim, continuar sendo reconhecida por sua carreira artística. Eu vejo Regina Duarte como uma das grandes atrizes brasileiras e considero legítimo questionar decisões políticas, mas também considero legítimo criticar aquilo que eu percebo como uma tentativa de reduzir toda a trajetória de uma pessoa à sua posição política. O argumento apresentado também faz um contraste com a atual ministra da Cultura, Margarete Menezes. Na minha interpretação, o ponto central dessa discussão não deveria ser atacar uma pessoa por ser artista, cantora ou atriz. O ponto deveria ser analisar igualmente as ações de qualquer integrante de um governo, independentemente de qual lado político essa pessoa esteja. Se existe cobrança, ela precisa valer para todos. Agora chegamos a uma das partes que considero mais estratégicas. Por que os Estados Unidos ainda precisam tanto do Brasil? Na minha interpretação, a resposta está em uma palavra: recursos. Brasil e Estados Unidos possuem uma relação comercial gigantesca, envolvendo petróleo, aço, aeronaves, máquinas, tecnologia e alimentos. Mas existe algo ainda mais importante: minerais críticos. O Brasil possui reservas de terras raras consideradas estratégicas. E esses materiais são importantes não apenas para a inteligência artificial e data centers, mas também para o setor militar. Além disso, existe água, energia, petróleo e uma posição geográfica extremamente estratégica. Por isso, eu não acredito que a relação entre Brasil e Estados Unidos possa ser analisada simplesmente como uma relação em que um lado precisa do outro. Na minha opinião, existe dependência dos dois lados. Os Estados Unidos podem pressionar Brasília, mas romper completamente com o Brasil também teria um custo enorme para os próprios americanos. E é justamente por isso que eu considero tão importante entender o interesse de Trump no futuro político brasileiro. O argumento apresentado é que Trump estaria apostando que Lula pode perder nas urnas. Na minha interpretação, isso mudaria completamente a estratégia americana. Em vez de tentar interferir diretamente no processo democrático brasileiro, a estratégia seria esperar o resultado das eleições. E, caso esse resultado produza um governo alinhado aos interesses americanos, Trump teria um parceiro estratégico dentro do Brasil. Mas existe uma segunda possibilidade. Se essa expectativa não se concretizar, a pressão poderia aumentar. E aqui entram tarifas, investigações comerciais e possíveis sanções. Na minha opinião, esse é um dos maiores pontos de atenção para o Brasil nos próximos anos. Porque eu não vejo a relação entre os dois países apenas como uma disputa ideológica. Eu vejo interesses econômicos, estratégicos e geopolíticos envolvidos. E quanto mais importantes forem os recursos brasileiros para os Estados Unidos, maior será o interesse americano em quem estará no comando do país. E aí eu volto para a Janja. Renan Santos reagiu depois de ser acusado de misoginia por declarações feitas durante um debate. Ele chamou Janja de rainha louca e argumentou que críticas políticas não deveriam ser automaticamente transformadas em ataques às mulheres. Na minha opinião, existe uma distinção importante aqui. Criticar uma pessoa que possui influência política não significa necessariamente atacar todas as mulheres. Janja não ocupa um cargo eletivo, mas, segundo o relato apresentado,
exerce influência política dentro do governo. Por isso, na minha interpretação, essa influência pode ser questionada publicamente. Renan também criticou gastos, viagens e a presença política de Janja. E ele argumentou que uma pessoa pública precisa aceitar críticas quando participa ativamente do debate político. Eu considero esse ponto importante porque, em uma democracia, ninguém deveria estar acima de críticas simplesmente por causa do gênero. Ao mesmo tempo, eu também acredito que críticas precisam ser analisadas pelo conteúdo e pela forma como são feitas. E para fechar, eu quero falar de um assunto completamente diferente, mas que também afeta milhões de pessoas. O TikTok recebeu uma multa de 153,7 milhões de reais relacionada ao tratamento de dados de crianças e adolescentes. A medida determina mudanças envolvendo verificação de idade, anúncios, coleta de dados e configurações para menores. Usuários sem cadastro também passam a enfrentar limitações. Na minha opinião, esse é um assunto que precisa ser analisado com cuidado. Eu considero absolutamente necessário proteger crianças e adolescentes. Mas também acredito que qualquer medida desse tipo precisa ser observada para garantir que proteção de menores não seja utilizada como justificativa para limitar indevidamente liberdade de expressão. Esse equilíbrio é fundamental. E quando eu junto tudo isso, eu vejo um cenário político brasileiro cada vez mais dividido. Eu vejo conflitos dentro do próprio círculo de poder. Eu vejo a Colômbia endurecendo contra organizações criminosas. Eu vejo o Rio de Janeiro enfrentando novamente a discussão sobre retomada de territórios. Eu vejo a disputa política envolvendo Regina Duarte. Eu vejo os Estados Unidos olhando cada vez mais para os interesses estratégicos do Brasil. E eu vejo uma batalha política cada vez mais intensa em torno de Lula, Bolsonaro, Janja e seus respectivos grupos. Na minha opinião, o mais importante é não olhar para cada episódio isoladamente. Porque quando eu coloco todas essas peças lado a lado, eu percebo que existe uma disputa muito maior acontecendo. Uma disputa por poder, segurança, influência e pelo futuro político do Brasil. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil deveria adotar uma postura mais dura contra as facções, como a Colômbia está fazendo? Você acha que os Estados Unidos estão apenas defendendo seus interesses ou estão tentando influenciar diretamente o futuro político brasileiro? E, principalmente, você acredita que o próximo governo brasileiro vai mudar completamente essa relação? Eu quero saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo, porque esse debate está apenas começando.